Bem-vindos. Hoje, nossa análise mergulha no verdadeiro clássico, né? Vamos explorar juntos as ideias de Dale Carnegie em como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. A gente vai usar uns trechos, anotações baseadas nesse trabalho. Isso aí. E a nossa missão aqui é destilar as lições mais práticas, talvez até aquelas mais inesperadas sobre comunicação eficaz. A gente vai focar especialmente em como vencer aquele nervosismo, sabe? E construir uma conexão real com quem ouve. Com certeza. Com insights que dá para aplicar desde a próxima reunião até conversas mais importantes. Sem dúvida. E o grande diferencial do Carnegie, assim, era o foco dele em métodos muito pragmáticos, né? Validados por milhares de alunos nos cursos dele. A meta não era bem criar oradores de púlpito, a moda antiga. Mas, sim, comunicadores do dia a dia. Pessoas autênticas, confiantes e, acima de tudo, capazes de passar suas ideias, de influenciar positivamente. Ok, então vamos desempacotar isso. E a primeira barreira, aquela muralha que muita gente enfrenta e que o Carnegie ataca de frente é o medo de falar em público. Parecia uma coisa quase... É extremamente comum. E as fontes que a gente tem mostram isso muito bem. Veja só o caso do W. Gigant, um comerciante bem-sucedido que, assim, literalmente fugia de qualquer chance de falar. Sério? Fugia? Sim. Mas aí, quando ele virou presidente de um conselho universitário, ele precisou aprender. E com esforço ele conseguiu. Virou um orador elogiado. Nossa, e não é só ele, né? O material menciona também o David M. Goodrich, presidente da gigante BF Goodrich. Exato. Admitindo sentir um medo gelado só de se levantar para falar, mesmo numa sala cheia de gente conhecida. Isso mostra que nem o cargo, nem a experiência garantem que você não vai sentir esse receio. Perfeitamente colocado. E tem a história impressionante também do Mário Lazo, um advogado cubano que foi para Nova York apavorado com o discurso que ele tinha que fazer. Imagina o pânico. Total. Mas aí, depois de 3 semanas de prática intensiva nos cursos do Carnegie, falando várias vezes por noite, a revista Time descreveu ele como um orador de língua de prata. Uau, que virada! Pois é, o que é fascinante aqui é que essa insegurança não escolhe status ou experiência, sabe? Carnegie mostra que é humano sentir isso, mas, e isso é crucial, é dominável. E quais são as ferramentas, as estratégias que o Carnegie oferece para a gente dominar esse medo? Uma que me chamou a atenção é a visualização do sucesso. Sim, essa é central. Imaginar-se falando bem, com clareza, com confiança. O Sr. Gantt fez isso, né? Se projetou como um orador eficaz e trabalhou para chegar lá. Exatamente. E focar nos benefícios também ajuda muito, né? Tipo, pensar na autoconfiança que você vai ganhar, na clareza de pensamento. Faz sentido. E o outro pilar é a mentalidade, certo? Fundamental. Carnegie gostava muito daquela ideia de que, transformando nossos pensamentos, podemos transformar nossas vidas. Acreditar na própria capacidade é meio caminho andado. Uhum. O exemplo do Joe Haverstick é ótimo para isso. Apesar das dificuldades do começo, ele estava determinado a ser porta-voz da indústria dele. E o que aconteceu? Acabou presidindo a Associação Nacional. Mostra o poder da persistência, de manter o foco no objetivo. E claro, tem aquela receita que parece que nunca falha. Prática. Muita prática. Ah, essa é a chave de ouro. Aproveitaram toda e qualquer chance de falar. Ninguém aprende a nadar só lendo o manual, né? Carnegie incentivava muito isso. Participar de grupos, associações, qualquer lugar que desse para praticar. E essa prática está totalmente ligada à construção da confiança. Tem uma visão do William James, o psicólogo, que eu acho muito interessante sobre isso. Qual? Ele dizia algo como: a ação parece seguir-se ao sentimento, mas, regulando a ação, podemos regular o sentimento. Ou seja... Peraí, como assim? Agir primeiro para sentir depois? Isso. Agir com confiança, mesmo que no comecinho pareça um pouco forçado, sabe? Isso ajuda a cultivar o sentimento real de confiança. Mas aí não corre o risco de parecer meio falso, tipo finja até conseguir?
Como que a gente equilibra essa ação com a autenticidade que o próprio Carnegie valorizava tanto? É uma ótima pergunta. A ideia do James e como o Carnegie aplicava não é sobre ser falso, é sobre quebrar a inércia do medo. Ao agir como se tivesse confiança, sabe, postura ereta, voz firme, olhar nos olhos, você começa a mudar sua própria fisiologia, seu estado mental. Entendi. Não é fingir ser outra pessoa, é agir de acordo com a pessoa confiante que você deseja e pode se tornar com a prática. A autenticidade vem da sinceridade do seu esforço, da convicção que você constrói aos poucos com a experiência real. Faz mais sentido agora. E parece que essa confiança nova acaba transbordando para outras áreas da vida, né? Exatamente. O material fala do Theodore Roosevelt superando a timidez na juventude pela prática. E tem relatos de alunos do Carnegie que viram as vendas melhorarem ou tiveram mais sucesso profissional depois de ganhar confiança na comunicação. Perfeito. A capacidade de se expressar com segurança tem um efeito cascata. Fortalece a autoimagem, a disposição para encarar outros desafios. É um ganho enorme. Ok, superamos o medo, ou pelo menos temos as ferramentas. Agora, a preparação. E aqui o Carnegie era bem enfático sobre um erro muito comum: decorar o discurso palavra por palavra. Sim, ele batia muito nessa tecla. E as fontes trazem vários exemplos de como isso pode ser um desastre. Quais, por exemplo? Tem o H.V. Kaltenborn, que depois virou um comentarista de rádio famoso. Ele decorou um conto para um concurso na faculdade. Chegou na hora, branco total. E aí? Improvisou com as próprias palavras e ganhou. Depois disso, nunca mais decorou nada. Que história! E até o Churchill, né, teve um apagão famoso no parlamento por causa de um discurso decorado, bem no início da carreira. Imagina a pressão. E tem o caso do Vance Bushnell, que esqueceu tudo no palco, na frente de 2.000 pessoas. Foi super embaraçoso, claro. Nossa, que situação. Mas isso o levou a se tornar um ótimo orador depois. Justamente porque abandonou a decoreba para sempre. Então, no fundo, decorar é ruim por quê? Qual o problema? O problema fundamental é que você troca a conexão genuína, a espontaneidade, pela segurança frágil de um roteiro. Carnegie defendia que a força vem das ideias claras, bem organizadas, não das palavras presas na memória. Entendi. Decorar mata a naturalidade, soa artificial. E o risco de um branco total, se você esquece uma palavrinha, é enorme, aí desmorona tudo. Certo. Então, como é a verdadeira preparação, segundo Carnegie, se não é decorar? Bom, primeiro envolve meditar sobre o tema, deixar as ideias, sabe, amadurecerem, fluírem na sua cabeça. Ok, refletir. Segundo, reunir muito mais informação, muito mais exemplos do que você de fato vai usar. Isso cria o que ele chamava de poder de reserva. Poder de reserva, gostei disso. É aquela sensação de segurança que vem de saber que você tem mais na manga, entende? O exemplo do escritor John Gunter é ótimo. Ele juntava quilos de notas para escrever artigos que pesavam só alguns gramas. Nossa, que diferença. E depois de juntar tudo? Terceiro passo: organizar as ideias de forma lógica. Talvez usar umas notas curtas, com palavras-chave, frases guia, mas nunca jamais o texto completo. Só um guia mesmo. Exato. E quarto, um ponto vital: delimitar o assunto. Nada de tentar cobrir, sei lá, Atenas de 500 a.C. até a Guerra da Coreia em 2 minutos. Boa. Focar em importante. Importantíssimo. Um foco mais estreito permite ir mais fundo, usar detalhes vívidos, que são o que realmente engaja as pessoas. Profundidade num ponto relevante é muito melhor que superficialidade em vários. Perfeito. Preparação entendida. Aí vem a pergunta: o que dizer para conectar de verdade? O conselho principal do Carnegie é falar sobre aquilo que você tem o direito de falar. Isso, ou seja, baseado na sua própria experiência ou num estudo bem aprofundado. Falar daquilo que a vida te ensinou, basicamente. O exemplo do bancário, Sr. Jackson, ilustra isso bem, né? Perfeitamente. A primeira tentativa dele, só repetindo um artigo da Forbes, foi um fiasco. Ninguém se conectou. E depois? Depois, ele foi instruído a reler o artigo, mas a discordar, se fosse o caso, e principalmente a usar a própria experiência de anos no banco para ilustrar os pontos dele. A palestra seguinte foi um sucesso. A audiência sentiu a diferença na hora. Era ele falando, não um artigo.
Entendo o ponto da autenticidade, mas isso não limita um pouco os temas que a gente pode abordar? E se eu precisar falar sobre algo novo que eu ainda não domino por experiência direta de anos? É uma questão pertinente, claro, mas ter o direito de falar não significa só poder falar dos seus hobbies ou da infância, sabe? Significa ter investido tempo e esforço para entender aquele assunto. Ah, ok. Se o tema é novo para você, o caminho é justamente esse: pesquisar a fundo, conversar com quem sabe, formar sua própria opinião, encontrar as conexões com seus valores, com o que você já conhece. O direito vem do trabalho de preparação e da sinceridade em compartilhar o que você descobriu, mesmo que não seja uma experiência vivida por décadas, entende? Trata-se de encontrar o seu ângulo autêntico sobre aquele tema. Entendi. Faz sentido. É sobre a apropriação do conteúdo, então. E como tornar esse conteúdo, seja da experiência ou do estudo realmente, vivo, interessante. Aí entram as técnicas. Carnegie sugere usar detalhes específicos. Aquela fórmula do repórter, sabe? Quem, o que, onde, quando, por quê. Ajuda a pintar um quadro bem claro na mente do ouvinte. A história do próprio Carnegie praticando Macbeth no pátio da ferrovia e sendo abordado pela polícia funciona por causa dos detalhes. A gente quase vê a cena. Imagino. Que figura. Isso mostra até onde a prática pode levar, né? Exato. Outra técnica poderosa é dramatizar usando diálogo. Em vez de só contar o que aconteceu, recriar a conversa. Como no exemplo do cliente Charles Blackson reclamando da máquina de lavar. Isso transporta o ouvinte para lá. Traz vida para o relato. E, claro, usar linguagem concreta, visual. Palavras que criam imagens na cabeça. Como o Lincoln, que preferia detalhes úteis sobre o cavalo, não quantos pelos tinha na cauda. Falar cão é mais forte que animal doméstico. Entendi. Detalhes, diálogo, imagens. E aqui chegamos num ponto que parece realmente interessante. A importância crucial do entusiasmo e da sinceridade. Ah, fundamental. Carnegie adorava o exemplo dos oradores lá do Hyde Park, né? Os que falavam com paixão sobre catolicismo, socialismo, atraíam multidões, enquanto o coitado que falava de forma morna sobre poligamia ficava lá às moscas. Exatamente. Mesmo que o tema fosse potencialmente mais polêmico, digamos, faltava convicção, faltava paixão. E essa paixão, essa sinceridade parece que é contagiosa. Muito. Acreditar genuinamente no que você diz, isso transparece. As fontes até citam um caso quase absurdo de um vendedor que jurava que dava para criar capim com cinzas de nogueira. Não acredito. Pois é, a ideia era ridícula, mas a sinceridade dele era tanta que alguns ouvintes ficaram em dúvida. Isso mostra o poder da convicção, mesmo quando está totalmente equivocada. Impressionante. E o exemplo do homem preocupado com a extinção de um peixe específico lá na Baía de Chesapeake? Ninguém na plateia provavelmente ligava para o tal peixe antes. Provavelmente não. Mas o entusiasmo genuíno dele contagiou todo mundo. Criou um senso de urgência ali na hora. Ou seja, a paixão verdadeira, a convicção pessoal podem ser mais persuasivas do que só a lógica fria ou a técnica impecável. Carnegie acreditava nisso. Acreditar no que se diz é o motor da influência. É a combinação do cérebro com argumentos sólidos e do coração com a paixão que você transmite. Cérebro e coração. Isso. As fontes até fazem um contraste interessante. Um advogado super elegante, mais frio, versus um corretor de seguros menos polido, mas visivelmente sincero. Quem você acha que era mais convincente no final das contas? O sincero, imagina. Exato. Sinceridade e entusiasmo, anotado. Agora, pensando mais na conexão com o público como um todo, como criar essa harmonia, essa sintonia? A grande sacada do Carnegie aqui parece ser: fale em termos dos interesses do auditório. Essa é a chave mestra, sem dúvida. O Russell Conwell, com a palestra dele Acres of Diamonds, é o exemplo clássico. Milhares de vezes, né? Mais de 6.000 apresentações. Mas não era um disco arranhado. Ele adaptava cada uma. Pesquisava a história local, as oportunidades daquela cidade específica, para que o tema ressoasse diretamente com aquele público. Incrível! E a transformação da revista American Magazine pelo John Seidel também foi por aí. Exatamente. Ele percebeu uma verdade universal.
No fundo, as pessoas se interessam primordialmente por elas mesmas. Como progredir na vida, como ter mais saúde, como melhorar relacionamentos. Ao focar nisso, a revista decolou. É a psicologia humana em ação. Totalmente. Como notou James Harvey Robinson, nosso fluxo de pensamento natural, aquele devaneio, gira muito em torno de nós mesmos. A aplicação prática disso para quem fala em público é direta. Mostre como o seu assunto ajuda o público a resolver os problemas deles ou a alcançar os objetivos deles. Se eu mostro o benefício direto para quem está ouvindo, a atenção está garantida. Exatamente. É quase automático. E, além de focar nos interesses deles, que outras táticas de conexão o Carnegie recomendava? Uma que eu achei interessante foi o elogio sincero e específico. Sim, nada de bajulação genérica, né? Tem que ser verdadeiro e pontual. O exemplo do Kiwanis Club de Baltimore é ótimo. Aquele da estatística. Esse mesmo. Destacar a probabilidade estatística rara de ter 2 membros em posições internacionais ao mesmo tempo, tipo 1 em 101.898. Isso é memorável. Valoriza o grupo de forma inteligente, não é um parabéns vazio. Bem pensado. Que mais? Outras táticas incluem usar o pronome nós em vez de ficar falando vocês, para criar um senso de comunidade, sabe? Fazer perguntas retóricas que não esperam resposta verbal, mas estimulam o pensamento do público. E até envolver fisicamente a audiência quando possível. Demonstrações com voluntários, aquele exemplo da fita métrica para mostrar distâncias de frenagem de carro, torna a informação muito mais concreta, participativa. Tira do abstrato, né? E por fim, ele falava da importância da modéstia. Sim, reconhecer as próprias limitações ou a dificuldade da tarefa que você está propondo, como fazia o senador Musk e o Adlai Stevenson. Isso cria uma ponte humana. Até o Ed Sullivan, que tecnicamente não era um primor como apresentador, Verdade. conquistava pela autenticidade, por não tentar ser o que não era. Essa humildade genuína, quando não é falsa modéstia, claro, desarma resistências, gera empatia. Certo. Agora, indo para ferramentas bem práticas, o Carnegie tinha o que ele chamava de fórmula mágica, né? Para discursos curtos que querem levar à ação. Ah, essa fórmula é ótima. Simples e muito poderosa. São basicamente 3 passos. Qual o primeiro? Primeiro, exemplo. Você começa contando um incidente, uma história pessoal, um caso real bem vívido, que ilustre o ponto central que você quer passar. E essa parte deve ser a maior parte da fala. A história vem primeiro e é o foco. Isso. As fontes mencionam aquela história da lata de amendoim para crianças famintas na Grécia, no apelo da ONU. Os anúncios antigos da Eveready que contavam relatos de gente que se salvou por causa da lanterna. Começa com a emoção com a história. Entendi. E o segundo passo? Segundo, ponto. Depois da história, você declara de forma clara, concisa, direta, qual é a ação ou a ideia que você quer que o público adote. Tipo, doe para o fundo da ONU, ou compre baterias Eveready, bem direto ao ponto, sem rodeios. Claro e objetivo. E o terceiro? Terceiro, razão. Aqui você apresenta o principal benefício para o ouvinte se ele seguir o ponto que você apresentou. Por que ele deveria fazer aquilo? Para que crianças como aquela da história não passem fome. Ou, e você também poderá sobreviver a uma experiência semelhante. O foco é sempre na vantagem para quem ouve. Exemplo, ponto, razão. Parece simples. E a força dessa fórmula está na psicologia dela. Começa com história que engaja, emoção. Entrega a mensagem clara, razão, e justifica com o benefício direto, motivação. Funciona porque é focada, direta e apela tanto à emoção quanto à lógica do benefício. Perfeito. Muito útil para situações rápidas. E para falas um pouco mais longas, que não cabem nessa fórmula tão curtinha? Para essas, Carnegie dava umas dicas rápidas de estrutura. Coisas como seguir uma sequência lógica, pode ser temporal, espacial, temática. Enumerar os pontos claramente para facilitar o acompanhamento. Certo. Usar analogias. Comparar o desconhecido com algo familiar para o público. E, claro, evitar jargões ou, se precisar usar, explicar muito bem o que significam. E não podemos esquecer da importância de começar e terminar bem, né? Vital, absolutamente vital.
No começo, o que evitar a todo custo? Desculpas. Aquelas do tipo, não me preparei muito bem. Péssimo começar assim. Destrói a credibilidade na hora. Ou então piadas forçadas, aquelas enlatadas que não tem nada a ver com o tema. Também queima a largada. E para começar com impacto de verdade, o que funciona? Carnegie sugeria algumas abordagens fortes. Por exemplo, apresentar um fato surpreendente, algo que faça o público pensar, nossa, ou despertar a curiosidade com uma pergunta intrigante. Uma pequena história misteriosa que você só vai resolver depois. Ir direto ao ponto com um incidente pessoal relevante também funciona muito bem. Ou fazer uma pergunta direta que conecte com a experiência do público. Tipo, quantos aqui já se sentiram assim? E prometer uma resposta ou solução durante a fala. Capturar a atenção logo de cara. Nos primeiros segundos. É essencial. E o final merece o mesmo cuidado. O erro clássico é terminar de repente. Bom, era isso. Ou pior, ficar dando voltas sem saber como parar. Aquele final que não acaba nunca. Exato. O final precisa ser planejado, pensado com antecedência. E para terminar de forma memorável, quais as sugestões? As opções são várias. Você pode resumir os pontos-chave de forma bem concisa para fixar a mensagem. Pode fazer um apelo claro à ação, dizendo exatamente o que você espera que as pessoas façam. Ser específico na ação. Muito específico e, se possível, fácil de realizar. Outras opções. Usar uma citação poderosa, que seja pertinente ao tema. Ou talvez construir um clímax emocional, se couber, que deixe uma marca duradoura. O final forte para amarrar tudo. Exatamente. Ele amarra todo o discurso, reforça a mensagem principal e deixa aquela impressão positiva, duradoura na mente de quem ouviu. Então, fazendo um resumo rápido das grandes lições do Carnegie que a gente revisitou hoje. Aquele medo de falar é super normal, mas totalmente superável com prática e a mentalidade certa. A preparação de verdade foca em ter ideias claras e em estrutura, não em decorar palavras. Isso. A conexão vem de histórias pessoais, de entusiasmo sincero e de pensar sempre nos interesses de quem está ouvindo. Fundamental. E, claro, uma estrutura bem pensada, com começos e finais fortes, faz toda a diferença. Pensando nisso tudo, o que isso significa na prática para quem quer aprimorar a comunicação no dia a dia? Olha, eu acho que reforça a mensagem central e muito otimista do Carnegie. Comunicar-se bem não é um dom inato, sabe? Não é algo reservado para poucos iluminados. É uma habilidade. E como toda habilidade, pode ser aprendida, pode ser aperfeiçoada com esforço dedicado, com persistência. É treino. É treino. E os métodos são acessíveis. E os benefícios, como a gente viu, vão muito além do palco ou da sala de reunião. Fortalecem a autoconfiança de modo geral, a capacidade de organizar o próprio pensamento, de construir relacionamentos mais fortes. Aplicar esses princípios consistentemente pode de verdade transformar nossa interação com o mundo. Muito bom. E para a gente encerrar nossa exploração de hoje, fica aqui uma provocação inspirada no próprio Carnegie, para além de todas as técnicas, de todas as estruturas. Qual seria aquela única convicção profunda, sabe? Aquela verdade pessoal que nasceu da sua própria jornada de vida e que, se você compartilhasse com total sinceridade, teria o poder de conectar e persuadir profundamente as pessoas, mesmo que a sua execução técnica não fosse lá perfeita. Uma ótima reflexão. Algo para a gente pensar. Agradecemos muito a companhia de todos nesta análise.